versículo 1 a... Não, o capítulo 11 nós vamos estudar na segunda parte, porque nós vamos terminar de estudar quando a gente falar sobre a ceia, a gente já vai para a capela e a gente já está no espírito, no clima. Ok? Agora a gente estuda então o 12 e o 14, quando fala sobre os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Ok? Vamos ler então. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis de conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Muito bem, aqui nós vamos tratar biblicamente sobre as questões dos dons espirituais. Nós temos muita polêmica sobre essa questão. Existem as igrejas que é da ala pentecostal, as igrejas que é da ala tradicional, as igrejas da ala carismática. Então nós temos aí uma subdivisão sobre, afinal de contas, o que são os dons do Espírito? Por que que acontece? Será que acontece? Será que não é um êxtase pessoal? Será que não é um momento de uma profunda emoção que uma pessoa tem durante um culto e ele extravasa nesta maneira? Existem os dons? Não existem os dons? Se existem os dons, quando que eles manifestam? Eles têm que manifestar todo o culto ou eles só se manifestam em ocasiões especiais? Enfim, são várias questões. Várias questões. E pela Bíblia, e a Bíblia é o que rege a vida da gente, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Sempre é o que a Bíblia diz, nem sempre é o que a gente acredita, porque muitas vezes a gente acredita errado, não é verdade? Muitas vezes a gente acredita errado, então nós temos que acreditar da maneira correta. Então vamos lá. Na igreja de Corinto estavam ocorrendo as coisas mais surpreendentes através da ação do Espírito Santo, mas em uma era de êxtase e entusiasmo, pode haver uma excitação histérica, auto-engano e enganos totais, assim como atos verdadeiros. E tanto neste como nos próximos dois capítulos que eu já mencionei, Paulo fala a respeito das verdadeiras manifestações do Espírito. Alguém lê para nós, por favor? A igreja é o corpo de Cristo e a característica de um corpo é que cada parte do mesmo realiza sua própria função para o bem da totalidade. Mas a unidade não significa uniformidade e, portanto, dentro da igreja há distintos dons e distintas funções, mas cada um deles é um dom do mesmo Espírito e cada um deles está destinado não para a glória do membro individual da igreja, mas para o bem da totalidade. Aqui começa essa questão, né? Afinal de contas, quando um dom se manifesta na igreja, como que a igreja trata isso?
A que nível que essa pessoa ou estas pessoas que tiveram essa manifestação do Espírito Santo e que de uma maneira muito especial tiveram uma experiência profunda com o Espírito Santo a tal ponto de que o Espírito Santo o concedeu um dom. Essa pessoa, como ele administra isso? Como que a igreja administra os dons? Porque a gente sabe, em alguns grupos cristãos, a pessoa que tem determinados dons, ela está num outro nível de espiritualidade. Não, aquele irmão ali é poderoso. Não, aquela irmã quando ora, olha, aliás, eu nem quero que meu pastor ore, eu quero que aquela irmã ore. Porque o objetivo dos dons é esse. Quanto mais dom a pessoa tem, mais servo ela é. Mas parece que nós mudamos a questão. Parece que quanto mais dom a pessoa tem, mais sobressai na congregação. E aí está um princípio, na minha opinião, errado de como que administra o dom. Por quê? Porque a Bíblia fala, e nós lemos, que é para o bem da coletividade. Por exemplo, num culto, numa igreja, quantos dons existem? Vários. Ninguém tem o mesmo dom. Ninguém. Todos têm vários dons. Por que todos têm vários dons? Porque cada dom abençoa o outro. Por exemplo, alguém tem o dom de pregar, de ensinar, de ministrar, o dom da profecia. Eu sou abençoado pelo dom que ele vai ministrar. Ah, se o outro irmão tem uma revelação, como diz Paulo, então ele agora vai me abençoar com o dom que ele tem. Então, você vai percebendo que há troca de dons dentro da congregação. E a gente não deve, de maneira nenhuma, estabelecer uma ideia assim, não, esse dom é melhor do que o outro. A Bíblia que vai dizer que dom que de fato vai prestar para a comunidade. E aí começam os nossos problemas. O que são dons espirituais? Vamos ver isso? Os dons espirituais, segundo Paulo, são manifestações do Espírito, dadas a todos para o bem comum. É a capacidade ou habilidades concedidas aos cristãos pelo Espírito Santo para capacitá-los a exceder as limitações da sua humanidade finita, a fim de servir outros crentes para a glória de Deus. Veja, eu gosto dessa definição. É concedida ao cristão pelo Espírito Santo para capacitá-los a exceder as limitações da sua humanidade finita. Ou seja, de uma maneira sobrenatural e poderosa, o Espírito Santo potencializa alguma coisa dentro do cristão. Algo dentro de cada um que o Espírito Santo faz com que a gente vá além disso. E muito além disso. E vocês sabem do que eu quero dizer, que vários de vocês aqui já tiveram alguma experiência em relação a isso, ok? Mas eu gostaria de apresentar para vocês agora um outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Porque existe esses dois tipos de teologia em relação aos dons. E a gente precisa saber em que terreno nós estamos pisando. Primeiro, o cessacionismo. O que é o cessacionismo? Ou continuismo? Eu não sei, eu imagino que vários aqui, ou alguns aqui, acreditam no continuismo. Talvez há entre nós que acredita no cessacionismo. Qual é a diferença dos dois modos de pensamento? Alguém lê para nós? Vamos lá. Está ligado. Tá ligado? Cessacionismo é a visão cristã na qual se formula
que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da Igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da Igreja primitiva. É a crença de que sinais e maravilhas, bem como certos dons espirituais, serviram principalmente, talvez apenas, para confirmar ou autenticar a companhia original dos apóstolos. Quando os apóstolos faleceram, os presentes também faleceram. Percebe? Então, o que diz o cessacionismo? Que os dons espirituais existiram, não existem mais. Existe um grande expoente do cessacionismo do Brasil, que é o Augusto Nicodemos. O Augusto, ele é proibido de passar, inclusive, eu vi um vídeo uma vez no YouTube, que o pessoal da Assembleia de Deus anatematizaram ele. Tem vários, aliás. Botaram ele num congresso e o povo meteu a boca. Convidaram ele para pregar no congresso da Assembleia de Deus. Rapaz, foi o maior forféu, entrou em crise, maior confusão e cortaram ele fora. Ele não foi. Não convidaram logo ele. Então ele é da ala dos cessacionistas. E que tem muito, viu, gente? Tem muito. A minha escola é. A sua escola é? É cessacionista, né? Então, o cessacionista vai dizer o quê? Os dons espirituais não existem mais. Eles foram importantes na era apostólica. Os dons vieram num momento preciso na história da igreja, só que não precisa mais. Né? Agora a gente vive só, o Espírito Santo só dá capacidade para o crente pregar o evangelho, expulsar demônio, etc, etc. Tudo bem, não tem problema. Na verdade não altera nada a vida cristã dessas pessoas. Aquela frase ali, bem como certos, tá vendo ali, ó, é a crença de que sinais e maravilhas, bem como certos dons. Não vamos chegar lá. Não é todo. Não, eu vou chegar lá, porque os próprios cessacionistas, eles têm uma subdivisão. Mas de uma maneira geral, quem acredita no cessacionismo, e se tem alguém aqui que acredita, não tem problema, fica à vontade. Alguns, talvez a maioria acredita no cessacionismo. Não é todos não, mas a maioria acredita. Aliás, o racha que teve na Presbiteriana do Brasil na década de 70 foi por causa do carismatismo. Você mesmo era IPB, não é? Quando você era pequenininho. E você passou pelo batismo certo, depois você desviou. Mas você... né? Então... Depois de me rebatizar, ele foi bom. O Newton é mais crente que todo mundo. Ele teve 3 batismos. Você foi lá no Rio Jordão também? O Calixto, ele não está aqui, mas vamos falar dele porque ele vai ver isso depois, né? Ele é o mais crente de nós. Que ele foi rebatizado no Rio Jordão. Só para garantir, né? Só para garantir. Eu me batizei 7 vezes. Ô, louco! Aí você já é na manda aí. Aí foi profético. Né? É na manda. Olha aí, ó. Então, olha que interessante. Então, não tem problema. Só que a Presbiteriana do Brasil na década de 70, quando houve o movimento carismático dentro da própria igreja, lógico, eu só pude ler isso nos livros, mas quem viveu a experiência foi guerra mesmo. Não foi isso, Reginaldo? Pastor Ira, você sabe na história se esse pessoal houve uma reconciliação, perdão, ou porque foi uma rebeldia? Bom, eu não posso dizer rebeldia, porque rebelião está ligado muito com desobediência de uma maneira espiritual. Mas houve uma divergência muito forte. A Batista está renovada também. Tá, mas eles... Exatamente. O pessoal da cristã presbiteriana
Foram expulsos, assim. Não é rebeldia. Ou vocês param com os dons, param de regeneração, ou vocês saem da igreja. Mas Mas você você está entendeu? Se você está numa instituição, não se submete. Por isso, A renovada quando convidado a sair. E aí formou essa linda e maravilhosa IPRB. Mas veja que interessante. Eu penso, eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é essa. Eu acredito que o movimento pentecostal, ele salvou o protestantismo brasileiro. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, eu sou de um grupo tradicional avivado, ok? Olha, que é isso? Tradicional avivado, nunca vi. Já viram? Pois então, viu? Você está conhecendo uma nova faceta da igreja. Vamos para a igreja dele. É um novo conceito avivado, quando tem que bater o pezinho, é ensaiado. Porque veja bem, a igreja, vamos começar em 1905, na famosa rua, uns falam Zizi, outros falam Zuzi, não é? Charles Parham, que teve, veja bem, lá na rua Zizi em 1905, quando teve aquele movimento pentecostal norte-americano, salvou a igreja americana. Porque a igreja americana estava perdida em mundanismo e maçonaria. Não havia uma fronteira mais na vida cristã. A igreja americana, principalmente batista e presbiteriana, estavam completamente perdidas na sua vida cristã. E uma maçonaria forte na igreja. Quando teve esse movimento, sem contar que historicamente os americanos viviam a florescência da teologia liberal, que começou no século XIX. Os Estados Unidos estavam em ebulição. Eu estou falando dentro do arraial cristão. Você tem a teologia liberal de um lado, daí você tem os fundamentalistas do outro, que fundamentalista, desde aquela época, ela se tornou uma palavra pejorativa. Que os fundamentalistas americanos, eles tiveram ódio dos liberais, literalmente ódio. Ódio, sabe o que é ódio? Ódio. A ponto de fazer orações de imprecações contra os teólogos liberais. Foi uma guerra. E de uma certa maneira, ainda bem que os fundamentalistas, eles lutaram com a teologia liberal, houve essa guerra, mas eles também perderam a essência. Porque o ódio deu lugar ao amor. Ódio deu lugar ao amor, mas também logo um pouco depois o mundanismo tomou conta. Então a gente precisa observar, antes da gente ver o que está acontecendo, um pano de fundo histórico, porque tudo tem um pano de fundo histórico. Tem alguma coisa acontecendo na cultura. Então, o movimento pentecostal nos Estados Unidos vem para salvar a igreja, porque havia uma guerra. Os liberais de um lado, que não acreditavam na Bíblia como palavra de Deus, não acreditavam no sobrenatural de Deus, não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, e Deus era um Deus ético. Não existia um Deus pessoal. O Deus que existia é o Deus do Baruch Spinoza, etc. Aí essa turma recrudesceu, fez guerra, eles perderam a essência. O movimento pentecostal vem para azeitar as coisas. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. Será que não era sensacionalismo também? Não era sensacionalismo, porque o movimento cresceu. E veja bem, dali surge o movimento Holiness. Vocês já ouviram falar? Holiness em inglês significa santidade. Do movimento Holiness, se tornou a Assembleia de Deus. E aqui continuou, inclusive aqui no Brasil,
Tem algumas igrejas Holiness. Aqui em Maringá tem uma igreja Holiness. Então, Holiness é santidade. Então, quer dizer, você tem os teólogos liberais do lado, você tem os fundamentalistas xiitas do outro. Aí você não transpira uma coisa boa. Aí você tem um movimento pentecostal aqui que muda tudo. Então você não tem teólogos liberais, você não tem uma igreja que perdeu o amor e está se mundanizando, aí você tem uma opção que vem para azeitar as coisas. No Brasil foi a mesma coisa. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, a história vai dizer que a própria Presbiteriana do Brasil, no Brasil, ela estava se perdendo em maçonaria e mundanismo. Então, qual é a minha visão sobre isso? Eu acredito que é intervenção de Deus para sacudir a igreja. Na igreja tradicional, no Brasil, a liturgia é tão dura, é tão rígida, é tão engessada, que o próprio Espírito Santo em alguns cultos tem que pedir licença para entrar. Vocês sabem disso. Rapaz, e aqui não é crítica, eu estou fazendo uma análise histórica. Em algumas igrejas batistas, ou quase todas, mudar um banco do lugar era um sacrilégio. Pronto, acabou. Aí vocês descobriram, né? Então o que acontece? Olha lá. Daí o que acontece? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O pentecostalismo, quando ele surge no Brasil, ele cresce, ele deixa a liturgia leve. Tem corinhos, não precisa cantar hinos do século XVIII, XIX. Você tem cânticos que se chamava cânticos de avivamento, Deus está aqui, etc, etc. Aproximou Deus da liturgia, facilitou o trânsito no culto. Eu entendo, na minha visão que eu observo, claro, não é uma visão 100% correta, mas é a minha visão, que eu acredito que são movimentos de Deus para salvar alguma coisa. Porque ele salva tanto a igreja que está fria, quanto que ele brota um novo povo que, você sabe aquela história que tem árvore, que só cresce se plantar uma outra perto dela. Eu queria que a minha esposa estivesse aqui para falar sobre isso. Tem planta que se ela estiver sozinha, ela não vai para frente. Mas se você colocar uma planta do lado dela, ela cresce. Ela se sente em competição, vamos dizer assim. Então quer dizer, salvou a igreja de um lado e também salvou a própria igreja tradicional, porque eles começaram a rever seus pensamentos. Então, mas qual é o problema dessa questão do sensacionismo? Vamos chegar para lá. É unânime entre o sensacionista que o dom de línguas, sejam línguas estranhas conhecidas, se encerrou nos tempos apostólicos. Entendem que tais e restritos dons serviram a um propósito, a fundação da igreja primitiva. Segundo eles, o encerramento do livro teria tornado desnecessária a existência dos dons milagrosos e de profecia. Agora, vamos falar do continuismo. Quem lê? Raul. Não, então deixa a Simone ler, ué. Aí, ó, dá uma quebrada, Simone. Vamos lá. O continuismo é a crença de que todos os dons espirituais, incluindo curas, línguas e milagres, ainda estão em operação hoje, tal como estavam nos dias da igreja primitiva. Acreditam que os dons espirituais continuaram inabatíveis desde o dia de Pentecostes e que a igreja de hoje tem acesso a todos os dons espirituais mencionados na Bíblia. É o continuismo. Vamos aqui. O sensacionista se divide em severos, duros e suaves. É o que o Raul estava falando. Os suaves admitem que podem facilmente estar errados e reconhecem muitas coisas boas do movimento carismático. Não, nós erramos em algum lugar. Eu não creio nos dons, mas nós também não estamos certos. A gente errou em algum lugar. E outra coisa, aí vai aquela, lembra lá
da profecia ou do princípio de Gamaliel? Quem lembra do princípio de Gamaliel? Vai lá. Eu ia falar sobre isso. Fala lá, Sérgio. Gamaliel foi muito sábio. Foi. Se esse movimento é de homens, Vai perecer. mas foi Deus que fez. Ninguém pode impedir. Então, essa ala suave do sensacionista entende o seguinte: não, esse movimento é lícito, é um movimento de Deus, não quero participar, eu acho que tem alguma coisa errada com a gente, mas a gente vai continuar onde nós estamos. Ok? Os radicais são mais seguros de sua posição e desconfiam de todo o movimento carismático. Não, nós não estamos errados, não. E outra coisa, isso para mim é fantasia. Esse negócio aí é firula. Fala, Raul. É isso aí. É isso aí, né? Não, isso é firula. A minha escola fala isso. Fala isso aqui, né? Não, nós estamos certos, nós temos que continuar assim, e tudo que acontecer é tudo balela, isso não existe, isso é só êxtase, frenesi, é catarse. Sensacionalismo, como diz o... Sensacionalismo, catarse, ele está expurgando os seus males emocionais, é uma questão psíquica e pronto. John MacArthur. Os sensacionistas duros estão certos da sua posição e condenam o movimento carismático por atacado. Então, é aquela história. Tem aquele que, não tem problema nenhum, se é de Deus, é isso aí. Tem o que diz, não, nós estamos certos e vamos desconfiar deles. Mas os duros atacam o movimento. São três diferenças, formas de pensar do Lúcifer. E os continuistas? Os continuistas, nós temos os pentecostais, os carismáticos e os evangélicos da terceira onda. Quem são os tais que acreditam nos dons espirituais? Vamos ver onde você se encaixa aqui, ok? Vamos ver onde você se encaixa. O início do século XX, ou a primeira onda de renovação, vê o batismo no Espírito como separado e subsequente à conversão para todos, com dom de línguas como evidência inicial do batismo. As Assembleias de Deus e a congregação cristã são exemplo. Então, as igrejas históricas pentecostais são a Assembleia de Deus e a congregação cristã. Ponto. Eles são os protestantes evangélicos da primeira onda. Os da segunda onda são as igrejas carismáticas. As doutrinas da subsequência e da evidência inicial foram rejeitadas pelo movimento mais amplo de renovação carismática, que começou nas décadas de 60 e 70. Os adeptos dessa segunda onda entram às igrejas da renovação. Aqui nós estamos falando Deus é amor, né? Perdão, Deus é amor não. Quadrangular, Brasil para Cristo, são igrejas carismáticas da segunda onda, que tem o Espírito Santo, mas a ênfase carismática é outra, ok? E temos a terceira onda, o evangelicalismo da terceira onda, um movimento neopentecostal que começou na década de 80, mais ou menos, são datas aproximadas, não são datas certas. Enfatiza sinais e maravilhas que acompanham a proclamação do Evangelho. Aqui entram a IURD, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja do R.R. Soares, né? Como é que é? Graça de Deus. Da Graça e outras. Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, entre as igrejas também da década de 60 e 70, eu ia falar isso, eu fiz uma confusão. Entra sim as igrejas que são renovadas, presbiteriana, batista, luterana, tem igreja luterana renovada. Batista Independente também entrou nessa onda, né? Sim. Então são os evangélicos. 12 começou no Brasil, mas já veio na Suécia com um missionário já com os dons carismáticos. Exatamente. E aqui a ênfase do Espírito Santo é outra. Você pode observar que nessas igrejas da terceira onda não entra profecia, não entra visão, não entra língua. Deus é amor, não? Não. O que entra? Cura. Revelações, né? Revelações para cura. Cura, falando do carro-chefe. Cura, prosperidade, essencialmente. Cura e prosperidade. Qual é o carro-chefe da Deus é Amor?
Cura. Qual é o carro-chefe da igreja do R.R. Soares? Não, lá é cura. Qual é da Universal? Prosperidade. Qual é do Valdomiro? Prosperidade e cura. Percebe que daí o Espírito Santo já trabalha, é outra especificidade. A ênfase é outra. Mas todas são igrejas. Outra coisa, na segunda onda também surgiu as fellowships. As comunidades evangélicas. Que vieram também de uma dissidência da igreja tradicional, mas não se envolveram tanto no movimento carismático. Elas ficaram ali no meio. E nem se tornaram denominações. Não, elas se tornaram igrejas independentes. Igrejas locais independentes. Você vai num culto, por exemplo, de uma igreja, vamos dizer, a Casa da Rocha. Né? Você vai num culto da igreja de Casa da Rocha, eles são uma igreja desse modelo. Eles são comunidade independente, que não são pentecostais reconhecidamente, não são tradicionais reconhecidamente. Eles ficam na balança do equilíbrio. Em cima do muro. Não, em cima do muro não. Olha o outro ali, ó. Olha o outro aqui, ó. Essas são as hereges. Essas são as hereges. Então, por que é importante esse dado histórico? Viu, pessoal? Por que é importante eu trazer essas poucas informações históricas? É para a gente saber qual o campo que a gente vive. É porque lá nós temos o equilíbrio. Tem um equilíbrio. O equilíbrio deve estar à frente de tudo, o equilíbrio. Viu, Nilton? Viu? Existe... Eu acho que ele deu uma cutucada. Nacionalismo, Olha, eu não quero botar lenha na fogueira, mas houve uma cutucada aqui. Joga a gasolina pra pagar. As meninices lá não tem. As meninices lá já que corta o microfone. Pastor, É ótimo. a gente pensa aqui, quando os discípulos Nem mostraram batista direito a glória do templo para Jesus, eles estavam pensando em reino terreno. Reino terreno, somente nessa esfera. Parece que essa terceira onda ainda está pregando esse evangelho de viver aqui. Riquezas, prosperidade, sabe? Até a questão aí também de talvez de quebra de maldição, também tem a ver com viver aqui. Sim. Não tem uma preparação para uma vida eterna. Isso. Viu? O pastor Sérgio falou uma coisa interessante. Você vai abrir o livro de Atos, você vê ali, eu falei sobre isso, eu acho que ano passado, nós temos 3 igrejas diferentes em Atos. A gente tem a igreja do Cristo, nós temos a igreja do Espírito Santo e nós temos a igreja dos apóstolos. De onde vocês acham que eles tiraram o cargo de presbítero e diácono? De onde eles tiraram? Da sinagoga. Eles têm que administrar aquele povo. 3.000 se convertem aí na igreja do Espírito Santo. Na igreja do Espírito Santo, 3.000 se convertem. O que eles vão fazer com aquele? Como é que nós vamos organizar esse povo? Qual é o modelo de organização que eles têm? Judaico, é a sinagoga. Então, presbítero e diácono eram funções de sinagoga. Eles não têm outro jeito, pegam o modelo da sinagoga e ali se torna a igreja dos apóstolos. Veja, continua a igreja dos apóstolos, que é diferente da igreja que Cristo começou, que é diferente da igreja que o Espírito Santo foi, né? A organização é outra. Veja, Jesus não disse como é que a igreja deveria se organizar. Tem? Não, ele só disse: edificarei a minha igreja. O Espírito Santo, quando desceu sobre a igreja, os 120 ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo disse como é que deveria ser organizada a igreja? Não. Quem é que organizou a igreja? Os apóstolos. Então ali é a igreja dos apóstolos. E a igreja dos apóstolos tem presbítero e diácono. Mas em Atos 6, bem claro que eles pediram para eleger homens cheios do Espírito Santo. Sim, mas a organização é dos apóstolos. Então ela fica com a cara dos apóstolos. Essa organização dos apóstolos, para mim, ela fica curta porque ela se funde no Império Romano. Isso. Ali funde a tal igreja. Isso. E você vê, continua, mesmo nos 300 anos iniciais, a igreja dos apóstolos, vamos chamar assim, que vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Que a igreja dos apóstolos é a igreja organizada. Está até hoje. Porque a gente está organizado na organização deles. Seja católico, seja evangélico. Nós temos presbíteros, toda igreja católica e evangélica tem presbíteros e diáconos. Ou seja, sim, eles têm presbíteros e diáconos. Falou isso demais. Então o que acontece? Agora veja bem, Lucas.
O modelo da Igreja dos Apóstolos, o Espírito Santo aprovou, está até hoje. Mas como era o Espírito Santo nesses 300 depois de Cristo até 1904? Boa pergunta. Como que era? Veja bem, os dons... Teve um homem no século III chamado Montano. Quem já ouviram falar do Montano? Que veio o montanismo. Montano. Que o Montano foi o primeiro pentecostal da história da igreja como conhecemos. Porque ele tinha experiências com o Espírito Santo, fazia dons, revelações, profecia, etc, etc. Mas a igreja, como organizada estava, não acreditava muito em Montano. Aliás, o Montano era uma figura muito, muito contraditória, porque ele tinha 2 esposas. Não era a esposa oficial, era 2 irmãs que andavam com ele. Então, isso aí, e outra coisa, castidade naqueles anos iniciais, aliás, o alvo de vida cristã, de santidade, era se o cara era solteiro. Porque eles tinham aquela ideia que sexo era uma coisa pecaminosa. O Montano tinha 2 esposas. Aí os caras falaram, como é que o Espírito Santo não revela que ele está em pecado? Aí deu um mau problema. Ele foi condenado como herético. Então aí, durante todos esses séculos, o Espírito Santo continuou trabalhando na igreja. Ele nunca abandonou a igreja. Mesmo que os corações não estavam preparados. Aí nós temos que entender isso. O Espírito Santo não arromba o coração de ninguém. Se o coração do homem não ficou preparado para esta manifestação, obrigado, esta virtude, o Espírito Santo aguarda o momento, mas ele nunca deixou, porque ele estava por detrás dos pré-reformadores, ele estava por detrás dos reformadores, e foi ele que deu vida à igreja quando ela foi perseguida durante todo o tempo, principalmente no período da Idade Moderna. O John Fox escreveu um livro, eu aconselho vocês a lerem, o Livro dos Mártires, John Fox. Ele escreveu como que o catolicismo perseguiu e matou os protestantes. Mas a igreja estava nutrida pelo Espírito Santo. Foi se preparando, vem século XVII com os grandes avivalistas, lá na Inglaterra. Vem os grandes avivalistas nos Estados Unidos, século XIX. Quando chegou o começo do século XX, eu entendo que o Espírito Santo entendeu, essa é a hora, Deus só trabalha dentro da hora. Mas o Espírito Santo nunca abandonou. Se o Espírito Santo tivesse abandonado a igreja, Simone, a gente não estava aqui. Ela tinha morrido no meio da história. Né? Ok? Respondi a tua pergunta? Muito bem. Agora, o apóstolo começa a falar dos dons. Aqui. Começa com 2 coisas que são parecidas. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Não é isso ali? O que diz ali no versículo? Onde que está, pessoal? Me ajuda? Não, antes um pouquinho, não é? Tá, versículo 8. Alguém lê o verso 8, por gentileza? É 12 e 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Muito bem. Aí, a palavra grega que traduzimos por sabedoria é Sofia. Aqui, ela aqui, ó. Para quem não sabe, a primeira dama de Umuarama é a Sofia. Por isso que o pastor Giovanni é o homem mais inteligente que eu conheço. Ele se casou com a sabedoria. Ninguém aqui casou com a sabedoria. Dizendo ela que me escolheu. Aí sim. Profecia. Então, Sofia é sabedoria. Clemente de Alexandria a definiu como o conhecimento das coisas humanas e divinas e de suas causas. Isso é Sofia. A uns tem dado palavra de Sofia. Ok? Um dos grandes problemas, também, vamos lá, eu falei, e falei com verdade,
que o movimento pentecostal nos Estados Unidos e no Brasil veio salvar a igreja, assim eu acredito, mas também o próprio movimento pentecostal deu um tiro no seu pé. Por quê? Por isso que eu falo, gente, a igreja é uma coisa doida. Se a gente for ver bem, Lucas, você fica doido com esse negócio de igreja. Para começar, é complicado pastorear a igreja, porque Jesus Cristo falou que aqueles que creem em mim são como o vento. Como é que você faz com o vento? Não é ele disse lá em João capítulo 3? Aquele que crê em mim, não é isso? É como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Aí você tem que entrar na teologia dilmática. Vocês conhecem a teologia dilmática? Tem que ensacar o vento. Tem que estocar o vento. É a teóloga Dilma. Então, o princípio da teologia dela é estocar o vento. Bom, brincadeira, né? Então, como é que você pastora? Então, igreja é uma coisa que não é boa a gente pensar muito, senão você fica doido. Igreja não pode ter âncora. Veja bem. Olha lá, hein? Olha a tese do Batistão aí. Então, veja, qual é o problema? A igreja pentecostal também não soube administrar isso. Por quê? Porque ela anulou a mente. Exatamente. Anulou a mente. Até pouco tempo atrás no Brasil, isso mudou nos últimos 25 anos. Até pouco tempo atrás, o fulano converteu, agora ele é crente. Coitado, o rapaz era tão inteligente. Que ser cristão é cometer suicídio intelectual. Por quê? Porque muita gente do movimento pentecostal assassinou a hermenêutica, traduzindo que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Lascou, né? Lascou. Quer dizer que letra não tem nada a ver com estudo, letra tem a ver com é um sinônimo para a lei de Moisés. Então quer dizer que a lei, você olha a lei e você fala assim, eu não vivo, mas o Espírito Santo me ajuda. Romanos, né? Olha lá, hein? Romanos 8. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo não está dizendo que não pode ler. Deus deu uma mente para nós. Qual é a função da mente? Pensar, raciocinar, filosofar, arrazoar. Penso, já diz lá, o cogito ergo sum, né? Do Descartes, René Descartes. Você sabia, só um parênteses, que o René Descartes, ele meio que plagiou o Agostinho de Hipona? Sério, 1000 anos antes, o Agostinho de Hipona disse, duvido, logo existo. Nada se cria, tudo se copia. Então veja, exato, então, o Agostinho de Hipona, ele dizia, duvido, logo existo, porque na ideia dele, e é uma filosofia doida também, porque só pode existir quem duvida. Por quê? Porque quem duvida está pensando. Quem pensa está vivo. Se o cara não duvida, ele não existe, porque não tem mente. Entra dentro disso também quando diz que a religião é o ópio do povo. Não, quem vai falar isso é o Marx, né? Então veja, o Agostinho vai dizer, duvido, logo existo. Aí o René Descartes, 1000 anos depois, disse, cogito ergo sum. Ele meio que plagiou o Agostinho de Hipona. Então veja, não vou entrar nisso aqui que não é o assunto. Melhor. Hã? Penso logo existe Descartes. É Descartes. Não, o pensamento cartesiano está certo, não está errado. Só estou dizendo que ele meio que plagiou o Agostinho. Mas enfim, aí o que faz a igreja pentecostal, do movimento pentecostal? Você não precisa estudar. É como você falou, o reteté é o que vale. Não, porque o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas. Mas o contexto que Jesus fala aquilo é num contexto de perseguição. Então o que acontece? Não existiam quase recursos bibliográficos. Não tinha nada. Começou a melhorar um pouquinho porque a igreja mor pentecostal no Brasil é a Assembleia de Deus. Quando a Assembleia de Deus fundou a CPAD, as coisas começaram a mudar. Inclusive, eu sou professor de oratória. Eu uso um livro do Severino, que é a Assembleia de Deus da CPAD.
Você conhece o Severino? Você já estudou o Severino? Muito bom. Não sei se ele é. Ok, pessoal, então, por isso que eu falo que igreja é uma coisa doida. Ela acerta de um lado, mas logo se perde. Ela acerta do outro, mas logo se perde. Ela acerta do outro, então, não pensa muito em igreja, que igreja é uma coisa doida, é só Deus para entender. Sim, e ela nunca variou para lado nenhum. Ela sempre, 100 anos assim, ó. Até a cor do tempo, né? Modelo, perfil, a forma, a vestimenta do homem, vestimenta da mulher, tudo ali, ó. Não foi para um lado nem foi para o outro. Um pouco mais de 50 obreiros atrás, assim, que ele Aí eles fazem o... Fala, Oswaldo. Não, agora juntou palavra com poder nele. Exatamente, quem segura a Assembleia agora, né? Ó, o representante ali, ó. O CPA dele quase saiu sapateando quando você falou CPA dele. Porque na nossa igreja, quando Deus não derruba a gente se joga sozinho. Essa foi boa. Então vamos lá. Esta sabedoria é a mais elevada. É nada menos do que o conhecimento do próprio Deus. Provém nem tanto do pensamento e da mente, mas como da comunhão com Deus. É a sabedoria que conhece a Deus. Qual é a sabedoria que conhece a Deus? A sabedoria que medita sobre Deus. Não tem um monte de texto lá no Antigo Testamento? Meditai na obra, meditai na lei, meditai. O que é meditar? Pensar, refletir, chegar a um nível de conhecimento intelectual. É isso aí. Observar e tal. Daí que vem a palavra... você falou observar? Não, mas tem a palavra, a gente fala tanto aí, teórico. O que é teoria? O que é a teoria do grego? Theos. O que é theos do grego? Deus. Oris é observar, do olho de íris, né? Então o que eles faziam? Os gregos faziam. Antes de aceitar uma divindade, eles ficavam observando a divindade. Eles ficaram olhando, pensando como é que não é, se é possível, se não é possível, vem aqui, vem ali. Não, é possível acreditar. Aí, por isso que aí vem a palavra teoria, que é de observar sem fazer nada. Você só estuda e observa, depois você toma uma ação. É o que você falou. Então a mente, vamos refletir sobre Deus. Aí você chega a alguma conclusão. Conhecimento, em grego gnosis, significa algo muito mais prático. É o conhecimento que sabe como agir diante de qualquer situação. É a realidade, a aplicação prática da sofria à vida e aos assuntos humanos. As duas coisas são necessárias. A sabedoria que conhece por sua comunhão com Deus e as coisas profundas a respeito dele. E o conhecimento que na vida e trabalho diário do mundo e da igreja pode pôr em prática essa sabedoria. Então, eu passo a saber, e porque eu passo a saber, eu sei, eu posso fazer. Isso é dom do Espírito Santo. Mas ninguém fala porque não dá glamour, né? Isso influenciou tanto, né, que tinha uma época que as igrejas pentecostais, elas não enviavam seus membros para fazer esse seminário, porque eles se tornavam incrédulos. Né? Isso, se tornavam incrédulos. E esse aí é um princípio romano. Eu leio a Bíblia para você. Essa é pura verdade, pastor. No Mato Grosso do Sul, eu pertencia 17 anos à igreja Assembleia de Deus. Aí, Oswaldo, você não está sozinho nessa luta. Pertencia. E quando Desviou. pastor, aí quando eu falei pro meu pastor que eu seminário, ele usou aquela palavra: Marcos, não é isso que eu quero para você. Você sabe que está escrito com a letra mata, você vai se desviar do seminário. Exatamente. O pastor me perdoa. Acertou, Aí, cabeça aí. Então o que eu falei aqui você confirma, né? A letra é o versículo moto, né? Eles usam esse versículo. Muito. Assembleia. E na verdade usam errado, porque Paulo está dizendo sobre estudar, né? Oswaldo, né? Não, Oswaldo é outra categoria. É outro naipe. Eu fui 19 anos na Assembleia de Deus também. Olha aí, Oswaldo, aí, ó. Olha a revelação. Aí Jesus mandou eu voltar depois, Batista. Ah, é? Como eu estava na Assembleia, eu tive dificuldade. Eu
trabalhava na área de recursos humanos, pessoas, e aí eu trabalhava e exigiu de mim faculdade. Eu já dirigi igreja. Sim. Já dirigi igreja. Sabe como funciona? E a empresa exigiu formação na área de gestão de pessoas. Cheguei no pastor presidente, que conhece muito bem, né? Falei, pastor, eu preciso de duas coisas, ou eu paro de dirigir igreja, ou eu vou estudar. Fiz uma proposta para ele, depois de não parar de dirigir igreja, eu ouvi a seguinte palavra. Não aceita. Vai estudar, porque a igreja não dá camisa para ninguém. Ô, louco, aí você tá bem desviadão, hein? Aí, pastor, eu fui estudar para a igreja, fui estudar, mas na minha cabeça entrou uma coisa. Peraí, tem coisa errada aí. Comecei a orar. Tempos depois, isso foi uns 7 anos depois, Deus falou comigo assim, que me voltava a Cristo independente, de onde eu tinha nascido na fé. Aí foi mais um ano de oração, estou morando. Olha, você viu aí, ó. Mas veja bem, o estudo liberta, pessoal. Ponto. Não, mas é para quem crê, né? Assim, pela fé. Fé. Vamos lá, o Paulo falou que o Espírito Santo dá fé para alguns. Com esse termo, Paulo quer dizer muito mais do que nós usualmente denominamos fé. Esse tipo de fé foi definido como fé potente e como poder de compreender o espiritual. Não é uma fé, todo mundo tem uma fé, mas o Espírito Santo que concede fé para alguém é um outro tipo de fé. É uma fé potente, é uma fé diferente, é uma fé que sobressai. É a do Valdomiro. Eu não sei, né? É a fé que realmente traduz resultados. Não é só a convicção intelectual de que algo é certo. É a crença apaixonada por algo que faz com que o homem dê por isso tudo o que tem e o que é. É a fé que fortalece a vontade e estimula a fibra do homem para a ação. É a fé que converte a visão em atos. Isso é a fé que o Espírito Santo dá para quem já tem fé. Mas é uma fé dobrada, é a porção dobrada. É aquela pessoa que fala assim, nós vamos fazer que Jesus está com a gente. Não é que você não tem fé, você tem fé, mas eu tenho uma fé que está potencializada pelo Espírito Santo. Eu quase que posso contemplar que se eu fizer vai dar certo. Viu? Pode ir, e rapaz, o que eu tenho visto de gente, que você a princípio você fala assim, rapaz, você vai fazer loucura. Não, mas eu tenho fé. E o Senhor não vai me deixar, o Senhor está comigo nisso. E é o propósito de Deus para a minha vida. E o cara vai. É um dom? É o dom. Ó, todo mundo tem a fé, uma fé padrão para todo mundo. Mas essa é a fé potencializada pelo Espírito Santo. É uma crença que queima na alma. Todo mundo crê, mas quem tem essa fé, ele queima. Ele não duvida. É uma coisa assim, ele olha o futuro, ele vê a cena acontecendo. Eu estou vendo, então eu vou. Percebe? Essa fé que Paulo está dizendo. Sim, Raul? Mas a gente tem um pouco de sensacionismo. Eu digo aqui só para a gente pensar. Claro. Quando a gente fala do tal, vou fazer aqui agora, o chapelão lá. O Valdomiro, ou Edir Macedo, a gente também fala, não, peraí. Você percebe, a gente tem esse desvarado. Pode falar. Tem o lance da grana, etc. Mas, cara, o que eles fazem com a grana, o que eles fizeram é fácil, a gente nunca faria. Sim. Invadir todo o Brasil, favelas, presídios, etc. Se não fossem eles. 700 igrejas, os caras viram 3 meses. Então precisa de recursos para isso. Aí nós entramos aqui no nosso sensacionismo em dizer que, não, peraí, e a fé que esses camaradas têm que dizem? Lógico que fé, você terminou? Já. Fé é uma coisa subjetiva, mas veja, existe o pentecostalismo bíblico e existe o pentecostalismo humano. Aqui está o que acontece. Eu não vou dizer dele, não posso falar sobre esse, mas eu posso falar sobre pessoas como ele,
que não tem fé coisa nenhuma. O que ele tem é a manipulação da massa. Porque geralmente pessoas que procuram determinados grupos, ele já está condicionado a uma coisa. Por exemplo, eu quero ficar rico. E eu quero ficar rico da maneira mais fácil. Loteria vai demorar. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe. Mas eu vou naquela igreja porque lá o pastor disse que se eu fizer determinadas coisas, eu vou ficar, Deus vai me prosperar. Então quer dizer que eu já chego lá predisposto, psiquicamente falando, o que ele falar, eu vou fazer. Então, qual é a diferença entre um pastor de uma igreja comum e um pastor que tem esse tipo de bandeira? Eu sei que quem está lá por um objetivo. Então, eu uso não vou dizer fraqueza da pessoa, mas eu uso a busca, o desejo da pessoa. Eu uso o desejo da pessoa e eu ofereço uma proposta para isso. Porque eu sei que tudo que eu falar ele vai aceitar, porque ele já está dominado por esse desejo. É diferente das nossas igrejas. Porque a gente prega uma coisa completamente diferente. A gente prega o quê? Palavra do Evangelho, santificação, missões, evangelismo, humilhação, oração, e a cruz, e aqui você não vai ficar rico. Então, que quem está lá no seu rebanho é um povo que realmente é diferente. Não, né? Você está entendendo? Então, nem sempre é uma questão de fé. O que às vezes acontece em charlatões, eu manipulo a necessidade do cara, eu sei o que ele quer e sei como eu posso fazer para obter dele o que eu quero. Isso não é fé. Isso aqui, a propaganda dele é o seguinte, o bispo. Ele fala assim, venha para a reunião dos empresários se você tem um espírito forte. Espírito fraco nem tem aquilo que você vai receber. Então, exatamente. Aí você tem um empresário que está meio quebradão, ou um empresário que tem alguma coisa, mas quer ter mais. Pronto, o cara está lá. Então, quem chegou aqui, eu sei o que ele quer. Percebe, Reginaldo? O cara está aqui, eu já sei o que ele quer. Então, isso é fé? Nem sempre. Isso é manipulação mental. Mas o cara vai e consegue. Mas com certeza. Por quê? Porque, veja bem, sabe aquela história? Você está com essa dor aí, não está? Olha, se você tomar essa água aqui, você já está condicionado a ser restaurado. Aí o cara falou assim, você tem que fazer isso, isso, isso. E o cara faz, o camarada, claro, ele está produzindo alguma coisa. Mas nem todo mundo acerta. Mas aí o cara tem um espírito forte. Exatamente, ele tem. Aí, esse espírito forte que o Nilton está falando, o Simone, é a mentalidade. Só que ele muda para termos cristãos. É um empreendedor, exatamente. Percebe? Fala, Marcos. O meu irmão, lá em São Paulo, meu irmão tem um problema muito sério no filho dele. Ele foi no médico, deu uma doença rara lá no filho do meu irmão, que meu irmão se desesperou. Chegaram no meu irmão e falaram assim, vamos lá na igreja, lá no Valdemir, no Chapéu. Vamos lá pedir uma oração para ele. Meu irmão chegou lá, ele só olhou para meu irmão e falou assim para ele, pode voltar que seu filho já vai chegar lá, já vai estar curado. E aconteceu. Meu irmão chegou lá, o médico falou, não sei o que aconteceu, fez exame de novo, seu menino não tem mais nada. E aí? E aí, eu vou dizer que a pessoa, o teu sobrinho? Meu sobrinho. Seu sobrinho. 22 anos. Rapaz, Deus age de maneira extraordinária em alguns casos, mas não acontece com todo mundo. Né? Exatamente. Jesus não curou todo mundo. Entendeu? Isso aí foi uma ação de Deus. Sempre. Oi. Essa aqui, viu, pessoal? Eu estava em São Paulo e um garoto que foi ovelha, menino de 29 anos, rapaz, e com a vida meio torta, mas querendo acertar os caminhos do Senhor. Sento com ele e ministro a palavra como nós ministramos. Sim. Ok? Ministro a palavra, fala Jeremias, Deus textos para ele, e falei para ele, bichão, ou você volta para Cristo, ou você renuncia,
você está ferrado. Deus fala contigo, presta atenção. Isso. Ele fala contigo, tá bom. Ouviu, né? Passou 2 dias, ele foi para um culto da igreja, lá em São Paulo. Aí ele manda o vídeo. O profeta que está lá, falando inglês, etc., convidado, a igreja lotada, chamou ele no auditório. Você aí, menino levanta. E ele é bem, subiu no palco de bermudinho. E o homem fala exatamente o que você falou. O que eu falei assim, bonitinho. Só que o bonitinho, ele olhou para mim, legal, que bacana. Chegou lá, o cara, pá, tremeu e pá, botou a mão, o cara, tá no chão. Mandou o vídeo. Tu não fez kkk e nem botou. Aí, essa coisa da fé. Exato. Por isso, viu, Raul, o que você falou é importante. Você tem que analisar sobre o que acontece aqui. Viu, pessoal? Esse testemunho do Raul, o testemunho do Raul e o do Marcos entra aqui. Ou é bíblico ou é humano. Ponto. Vocês têm que analisar o que acontece. Mas tem só uma indicação de um livro sobre essa questão que você está falando. Por exemplo, tem um livro muito bom do Otmani, que chama O Poder Latente da Alma. Ele que faz entender isso aí, que a alma humana ela também tem poder extraordinário. Sim. De levitar, de importar objeto e tal. Uri Geller. Lembra do Uri Geller? O Newton lembra. Na realidade, um planta, um rega. O Raul. Ele deu uma regada, aí o profetão botou a mão. Mas, viu, Nilton? Mas eu vou nessa do baiano aqui. Se o Raul tivesse feito plá e colocado a mão. O baiano daí. É batistão, né? Mas a ideia do Raul é perfeita. É perfeita. Vamos terminar aqui, pessoal. Vamos terminar antes que o Nilton cochile ali. Tem mais um pão pra gente comer. Dons de curar. Eita lasqueira! Quem vai ler para nós? Giovanni? Raulzão. Então lê, Raul. Pessoal, vamos lá, prestando atenção. Lê para nós, Raul. Certo. Seminário Luterano. Dons de cura. A igreja primitiva vivia num mundo no qual era comum o que chamaríamos milagres de cura. Se um judeu adoecia, era muito mais provável que recorresse a um rabino que a um médico. E mais provável é que se curasse. Esculápio era o deus grego da cura. As pessoas iam aos seus templos, quase sempre passando toda a noite neles, para serem curados, e se curavam. Tratava-se de uma era de curas. Não há nenhuma dúvida de que o dom de cura existia na igreja primitiva. Paulo não o teria chamado se não tivesse sido real. Gente, essa busca para cura, para saúde, toda a vida existiu. Toda a vida existiu. E vou dizer mais, a cura, ela não só acontece nessa esfera sobrenatural espiritual. Não. A cura de algumas pessoas está na ponta dos dedos. Vá no massagista. O toque. Não tem nada de sobrenatural nisso. É uma questão psíquica e emocional. O toque dele na sua pele, mexendo nos seus músculos, já mexe alguma coisa. E você pode ver, o massagista é o cara que tem, ou mulher, tem o dom de cura na ponta dos dedos. Você sai de lá curado mesmo. E o adoecer não tem um propósito, pastor? Porque, há 3 anos eu estou me quebrando, estou toda quebrada aqui. Ô, judiação, vai devagar, vai devagar. Você está tomando banho, você cai do nada, vai igual o irmão falou, se Deus não derrubar, você cai, né? Aí, assim, eu falo, que propósito tem essa quebradeira? Eu estou 3 anos assim. Eu falei, será que também o adoecer tem? Olha, o adoecer já tá profetizado em Eclesiastes capítulo 12. Porque o nosso próprio corpo vai se rendendo às limitações.
Né? Então, não, é a ordem natural da vida. É a ordem natural. Por isso, Simone, o pessoal brinca muito comigo quando eu falo isso. Né? Por isso que cura mesmo, cura real, só vai acontecer na ressurreição dos mortos. Porque na ressurreição dos mortos, você vai ter um corpo perfeito. Você vai experimentar a verdadeira cura. O que Deus faz com a gente é remendar. Porque se você está doente e você ora por cura e você sara, não, na verdade não tem uma cura, porque você vai ficar doente de novo. Você sara daquele problema, mas você não é curada. É que a gente fala cura porque é o grande anseio do ser humano. Mas na verdade, Deus só vai acrescentando misericórdia sobre nós. E graça sobre graça, isso é graça. Por exemplo, você caiu, se machucou, você não sarou um tempo? Você machucou de novo, mas você poderia continuar até você morrer eternamente machucado, ou até você finalmente morrer. Então, Deus é tão gracioso que Ele não permite que a doença tome conta total da gente. Ele deixou no mundo médicos, Ele deixou no mundo remédios, que Ele não deveria fazer isso, mas Ele fez isso por graça. E Ele diz o seguinte: bom, os médicos são meus ministros, porque o médico é um sacerdote, é um sacerdócio. Medicina é um sacerdócio. Inclusive, os médicos, os primeiros médicos da história da humanidade eram sacerdotes. Então os caras faziam a farmaqueia, os caras faziam o tratamento, depois eles oravam pela pessoa. O médico era o sacerdote. Então Deus é misericordioso com a gente, porque Ele sabe que o corpo humano vai se render. Mas de qualquer maneira, Deus está dando graça. Você é sarada hoje, amanhã você vai ficar doente, enfim, é sempre assim. Assim nas tribos de índio também, né? O feiticeiro. O feiticeiro, o pajé, é o curandeiro, é o médico, ele é tudo lá. O espiritual e o médico. Operação de milagres. Vamos ler então? Para encerrar, para a gente ir embora? Tomar um café? Quem lê agora? Vamos lá. Pensando muito bem. Vamos aqui ouvir a voz mais linda. Eita, Senhora. Vamos lá. Operações de milagres certamente se refere a exorcismo. Naqueles dias, muitas enfermidades, muitas vezes quase todas, e em especial as enfermidades mentais, eram atribuídas à obra dos demônios. Só um instantinho, Simone. Até século XVII, até século XVIII e XIX, também era questão espiritual. Mas teve um médico chamado Pinel, Dr. Pinel. Quando você fala assim, fulano, você está Pinel da cabeça, é referência ao Dr. Pinel. O Dr. Pinel, ele era um psicólogo e um médico da área mental. Ele descobriu o seguinte: pessoas com problemas dessa natureza mental não tem nada a ver com espiritualidade. Ele vai dizer, é um problema físico. Ele foi o primeiro médico a criar um sanatório. Um psiquiatra, Dr. Pinel. Ok? Claro que, lógico que tem muitas doenças psíquicas que são demoníacas, mas não é toda. Foi o Dr. Pinel que conseguiu provar que com tratamento e medicação é possível a pessoa ir melhorando a sua condição psíquica. Continua lá. E uma das funções da igreja era de conjurar os demônios. Fossem ou não reais, a pessoa que se considerava possuída estava convencida de que se tratava de um fato real. E a igreja podia ajudar e o fazia. Então, a operação de milagre, o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, está dizendo, ele vai lá nessa linha do exorcismo. E que você quer saber uma coisa? É uma das ações que eu menos gosto. Mas existe um número. Vocês sabiam que... não sei se vocês perceberam que o número de endemoniados diminuíram. Você sabe por que o número de endemoniados diminuiu? Porque está tendo muitas conversões. A igreja cresceu muito. Mas aonde que diminuiu isso? Diminuiu. Olha, vamos dizer Campo Mourão. Tinha muito tempo. Campo Mourão aqui, como em qualquer muita cidade, rapaz, tinha endemoniado para todo lado. Hoje você não... Eu ainda não escutei aqui em Campo Mourão nos últimos anos
de alguém, e olha que a gente está em contato com tanta gente, que teve algum demônio em algum lugar. Mas tem duas coisas. Ou não tem a notícia porque a igreja não está agindo, entendeu? Então está quieto, porque se sair, meu irmão... Veja, eu vou, olha lá, ó, Asa Leste, tem problema? Bicho, que tem demoniado lá. Não, rapaz, não faço isso. Isso que eu não invoco, agora se invocar lá. Mas veja, não é que não exista. Eu disse que diminuiu. Viu, pessoal? Não é que não exista mais. A colocação não é nesse nível. A colocação é que diminuiu. E diminuiu porque tem muita gente se convertendo. Eu quero ir por esse lado. Não só isso, né, Irã? Cada região tem o seu contexto cultural, religioso e tal. Por exemplo, aqui no sul, o endemoniamento é uma coisa muito rara. A nossa comunidade mesmo, nós temos 3 anos, teve 5 casos em 3 anos. O que é relativamente pouco. Claro que é. Eu pastoreei em Belém do Pará, por exemplo, fiquei 8 anos lá. Uma vez nós fizemos um encontro com Deus, de 120 pessoas, 70 caíram endemoniados. Nós estávamos em 8 obreiros. Um pastor e 8 obreiros. Então, assim, cada região tem a sua realidade por causa do background cultural, religioso e tal. Aqui, por exemplo, no sul, nós somos formados por protestantes, de origem europeia e tal. Então, tudo isso envolve também a questão do número de pessoas libertas ou não. Se você for para Porto Alegre, que tem espiritismo, umbanda lá, ferrenha, lá vai ter muito mais casos de eu acredito questões de libertação. Com a tecnologia, filmagem de tudo, essas coisas todas, a internet influenciou e o secularismo entrou dentro da igreja. A igreja ela é tão superficial que os demônios não se manifestam. Eu não vou por esse lado. Eu penso assim. Hoje você não pode mais falar numa live, nem expulsar o demônio você pode, porque o satanismo é uma religião. O cara pode processar. Sim. Não. Então o cara não tem problema. Não, é verdade. Uma pessoa ficou endemoniada eu pregando. Eu não pude falar nada, fiquei quieto, só coloquei a mão e dei o comando. Mas assim, quem estava assistindo não sabia que era demônio. Mas se eu não tivesse, eu ia exercer o dom de expulsar da minha igreja. Mas você usou? Mas você usou, ué. Usei, mas eu não usei de forma que as pessoas não percebessem. Mas aí é que está. A filmagem ela te inibe. Ela inibe as pessoas a buscarem, a orar, a falar o que deseja, o que realmente anseia na sua alma, por causa dessa situação toda no contexto. Não, veja, pessoal, não é que não exista. Eu não falei isso. Eu disse que diminuiu. Eu acredito que há uma diminuição, porque tem gente que está se convertendo bastante. Minha opinião. Oi? Pera aí, pessoal. Ficou? O Nilton ali, ele... Daqui. Tem que pedir permissão para mim. Vou perguntar rápido, eu não preciso, mano. Vai lá. Rápido. Pô, põe assim, ó. Então, a operação de milagres, ela refere-se ao exorcismo, então? Refere ao exorcismo. Por que não está referente à cura? Porque a cura está separada, fé está separada. Ele seccionou. Ou seja, uma cura espiritual. É mais a libertação. Então você veja, você tem o dom de fé, ele vai seccionando. Tem dom de fé, aí qual é que nós vimos lá? Milagre. Tem o dom de curar, tem o dom da fé, tem o dom de curar. Tem o dom de ser, tem operação de milagre. Então, essa palavra operação de milagre não está fazendo referência à cura, porque a cura já tem o seu lado. Que era um milagre extraordinário. Mas uai. Expulsar demônio é um milagre. Tem fundo do céu, por exemplo. Não é cura, é uma libertação espiritual. Então, todos nós temos esse dom, então, de milagres? Operação de milagres? A princípio. Nós, tem gente que corre de demônio. Entendeu, Nilton? Então, operação de milagres está referenciada a cura. E vou dizer, viu, pessoal? Pastor, a Sofia queria dar uma queda.
Vamos terminar. Falta 2 quadros. Profecia. Profecia. Teremos uma ideia melhor do significado dessa palavra se a traduzirmos pregação. Associamos muito a palavra profecia com a predição do que acontecerá no futuro, mas em realidade seu significado foi mais para enunciar do que predizer. Ok? Devido a isso, a função de um profeta tem 2 aspectos: admoesta e adverte, dizendo aos homens que sua forma de agir não está de acordo com a vontade de Deus, aconselha, guia, buscando dirigir os homens pelos caminhos que ele sabe que Deus deseja e sigam. O último. O profeta é o pregador. Agora sim, então, profecia, né? Não pode ter 2 vertentes. Então, a questão. E daquele que diz sim. algo. Veja, pegando a palavra profeta do grego, profetes do grego significa ensinador, que é da origem da tradução na Septuaginta para a palavra Navi. Navi é profeta no Antigo Testamento. Profetes também é vidente. Vamos chegar lá. Profetes também é o ensinador, que é o mesmo sentido de Navi, que é ensinador, professor. Eu não estou inventando isso. Isso aí é a literatura. Ok, só que no Antigo Testamento, os profetas, eles tinham 3 naturezas de exercer o ministério. Exortar era o primeiro. Ensinar era o segundo. E predizer era o terceiro. Você vai fazer uma lista dos profetas do Antigo Testamento, nem todos eles prediziam. Nem todos. Você encontra profetas que não fizeram nenhuma profecia de futuro. Nenhum. Por exemplo, você tem Ezequiel, que era vidente. A gente tem o Jeremias. Abacuque não era vidente. Isaías. Percebe? Então, no rol de profetas, pega lá o rol de profetas. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles tinham essas 3 naturezas de ministério. Todos eles eram exortativos. Todos eram de ensinamento. Mas nem todos prediziam. Está na Bíblia, você vê lá. Você pode fazer lá. Ageu não predizia. Naum não predizia. Nenhum deles. Amós não predizia. Agora, Abacuque, Malaquias predizia. Isaías, percebe? Jeremias, Ezequiel. Então isso significa que não é fato a gente dizer que todo profeta fala coisa do futuro. Porque eles têm um ministério específico. Quando você vai para o Novo Testamento, profetas, ele tem também esse mesmo sentido. Então a prioridade de um profeta no Novo Testamento é a mesma coisa. Você tem profeta lá que prediz. Ábago foi um. Ábago não profetizou uma seca? Sim. Então, ele era esse tipo de profeta. Então, você tem que olhar o que diz as Escrituras e você tira as suas conclusões. Ok? Nós estamos vivendo na geração profética. Sim? O título hoje de profeta. O que tem? É pastor, profeta. Não, pois é, o pastor, quem usa a palavra de Deus, ele naquele momento está sendo um profeta. Exatamente. Porque você exorta e ensina. Agora, a predição depende. Depende do que você... Aí é o dom. Exatamente. Aí é o dom. É outra conversa. Entendeu? Mas por que está falando o dom de sabedoria depois do conhecimento? Depois do dom de profecia. Qual a diferenciação? Nós vamos chegar lá no capítulo 14. Discernimento de espírito. Pode falar. Isaías profetiza o Messias. Ele fala assim. Ele fala coisa interessante. Repousará sobre ele o espírito da sabedoria e de entendimento. Exatamente, que é o mesmo. É um complemento. É perfeito. Último slide. Ele era vidente. Isaías era vidente. Ele mesmo diz lá em Isaías 64, fez profecias lá sobre o... Como gosta dessa vidência.
Agora tem um detalhe. Aí o que o Giovanni disse, viu pessoal? Isso é importante, viu Lucas? O contexto cultural vai evidenciar alguma coisa. Essa questão de profecia não vai funcionar nos Estados Unidos. Porque a mentalidade deles é outra. São pragmáticos. O brasileiro é latino. Os hinos que causam maior frição no culto é quando você fala que você vai vencer o diabo. Você põe lá, ó, hino sem graça. Hino que fala que Deus criou. Esse é o hino mais sem graça que tem na igreja brasileira. Exalta o caráter de Deus. Não, que exalta o caráter de Deus, não faz muito sucesso, é legal, mas não é lá essas coisas não. Mas canta que você vai pisar no diabo. Não é verdade, Marco? Ó, cânticos que falam de poder, de Deus, de vitória, que Deus vai guerrear. Por quê? Por causa da nossa latinidade, a gente gosta dessas coisas. Agora, por exemplo, eu estive na Europa, eu preguei lá 21 dias, lá em Genebra. Fiquei 21 dias lá. Aí o que acontece? Chegando lá na Europa, a visão é completamente outra, não tem nada a ver com o Brasil. Lá é pragmatismo, é pão, pão, queijo, queijo. Nada desse negócio de espiritualidade, nada. O que diz a Bíblia aí? Diz isso assim, é isso aí, pronto, acabou. Se chegar lá, seu Deus aqui está me mostrando, eles vão mandar você embora. Pode parar, para com essa furia, isso não é desse jeito, esquece. Esquece, não tem isso. Mas isso tem aqui, na América Latina. Aliás, viu pessoal, eu tenho um amigo meu, ele faz alguns anos que eu não vejo ele, uns 10 anos. Mas ele falou para mim que a igreja evangélica pentecostal na Argentina estava indo para a magia. Eles não estão administrando os dons espirituais, eles estão no mesmo nível de bruxaria. E ele falou isso para mim porque ele estava lá. É muito fácil. Né? Estamos sentindo. Ô Rildo, vamos terminar aqui, ó. Discernimento de espíritos. Em uma sociedade em que a atmosfera era tensa e elétrica, e em que toda classe de manifestações anormais eram consideradas normais, era preciso distinguir entre o que era real e o que era realmente histérico, entre o que era genuíno e o que era produto de ilusão exaltada, entre o que provinha de Deus e o que pertencia ao diabo. Então, discernimento de espírito é isso. Você está falando uma coisa, deixa eu ver, o Espírito Santo em mim vai me dizer. Lembra lá na igreja de Éfeso que Jesus elogiou? Ele disse assim, uma coisa que eu tenho a favor de vocês é que vocês põem em prova os que dizem que são apóstolos e não são. Discernimento de espírito. Aliás, discernimento de espírito é que a gente precisa ter muito aqui no nosso Brasil hoje. Porque tem muita gente que vem falando em nome de Deus e é um mentiroso. Você às vezes cede o púlpito para um cara que você fala assim, ô Vânia, esse cara é bênção, mas o camarada vai amaldiçoar a tua igreja. Né? E outra, ele vai amaldiçoar não falando de coisas assim malditas, mas se ele falar lá que Jesus é o centro do seu coração, ele está amaldiçoando a tua igreja. Vai, né? O guru do Luizão, né? Então você, não, eu vou chamar porque esse aqui, né? Não quero citar nome, mas né, pastores lá que vai da linha do caminho da graça, lá estação, né? Caminho da graça, ele vai acabar com a tua igreja, porque o pecado vai ser vomular lá. Ele está amaldiçoando. Então a gente tem que ter discernimento de espíritos. O que você está pregando? O que você está pregando? Né? Você está pregando a palavra de Deus ou está pregando filosofia humana? Filosofia humana vai acabar com a tua igreja. Amém, pessoal? Vamos tomar um cafezinho? Você vai continuar.